A festa que celebra o nascimento de João Batista, que virou um dos santos católicos, é realizada no dia 24 de junho, com base no fato de que João Batista havia sido nascido 6 meses antes de Jesus, em Lucas 1, 26 e o 36. Se o nascimento de Jesus, Natal, é celebrado em 25 de dezembro, então o de João Batista é celebrado 6 meses antes, em 24 de junho. É claro que estas datas são convenções apenas, pois não sabemos ao certo a data do nascimento do Senhor. A origem das fogueiras nas celebrações deste dia é obscura. Parece que vem do costume pagão de adorar seus deuses com fogueiras. Os druidas britânicos, segundo consta, adoravam Baal com fogos de artifício. Depois a Igreja Católica inventou a história que Isabel acendeu uma fogueira para avisar Maria que João tinha nascido. Outra lenda é que na comemoração deste dia, fogueiras espontâneas surgiram no alto dos montes. Já a quadrilha tem origem francesa, sendo uma dança da elite daquele país, que só prosperou no Brasil rural. Daí a ligação com as roupas caipiras. Por motivos obscuros, acabou fazendo parte das festividades de São João. Fazem parte ainda das celebrações no Brasil. É bom lembrar que estas festas também são celebradas em alguns países da Europa. As comidas de milho, provavelmente associadas com a quadrilha que vem do interior, as famosas balas de Cosme e Damião, são realizadas missas e procissões, muitas vezes, e pedidos feitos a São João. As comidas são oferecidas a ele. Acontece que as festas juninas foram absorvidas em grande parte pela cultura brasileira, de maneira que em muitos lugares já se perdeu o caráter de festa religiosa. Para muitos é apenas uma festa onde acendem-se fogueiras, come-se um milho preparado de diferentes maneiras e soltam-se fogos de artifício, sem menção de santo e sem orações ou rezas feitas a ele. Mas a essência dela e as primícias desta festa sempre estarão lá, querendo você ou não. Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro são as festas juninas, que animam todo o mês de junho, com muita música caipira, quadrilhas, comidas e bebidas típicas, em homenagem a 3 santos católicos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Naturalmente, as festas juninas fazem parte das manifestações populares mais praticadas no Brasil. Diante de tudo isso, perguntamos: teria algum problema os evangélicos acompanharem seus filhos em uma dessas festas juninas realizadas nas escolas, quando as crianças vestidas a caráter dançam quadrilha e se fartam dos pratos oferecidos nessas ocasiões? Cachorro-quente, pipoca, milho verde. Quanto a essa questão tão polêmica, é oportuno mencionar o comportamento de certas igrejas evangélicas com a alegação de estarem propagando o evangelho durante o carnaval. Dedicam-se a um tipo duvidoso de evangelização nessa época do ano. Fazem de tudo, inclusive usam blocos carnavalescos com nomes bíblicos. Não devemos nos esquecer, no entanto, de que as estratégias evangelísticas devem ocorrer o ano todo e não apenas em determinadas ocasiões. O mesmo acaba acontecendo no período das festas juninas. Cada vez mais usam-se de estratégias mundanas para a evangelização, e não foi bem assim que o Senhor Jesus ensinou. Ultimamente surgiram determinadas igrejas evangélicas que, a fim de levantar fundo para os necessitados e distribuir cestas básicas aos pobres, estão armando barracas junto com os católicos em locais em que as festas juninas são promovidas por órgãos públicos. Os produtos que vendem, diga-se de passagem, são característicos das festividades juninas. Os cristãos que ficam nas barracas vestem-se a caráter e pensam que dessa forma estão procedendo biblicamente. E o que dizer das igrejas que promovem festas juninas em suas próprias dependências com a alegação de arrecadarem fundos? As festas juninas têm um caráter religioso que desagrada a Deus. Nestas festas ocorrem rezas, canções e missas. As comidas e doces são oferecidos a estes santos. Claro que os que comem não são os santos, mas os que participam dela. Algumas igrejas agora estão se envergonhando e reconhecendo essa prática errada e mudando a data das festas juninas para julho, ou seja, depois das festas católicas, só para se distanciarem do paganismo e dos propriamente ditos costumes católicos. Mas é relevante dizer que o princípio das festas é o mesmo. Existem tanto tipo de festas a se fazerem e copiam logo coisas do mundo e pagãs.
Existem tantas formas de se evangelizar e buscam logo as coisas do mundo. É preciso que os líderes e pastores aprofundem a questão, analisem a realidade cultural do local em que desenvolve certas atividades evangelísticas e ministério e orientem os membros de suas respectivas comunidades para ensinarem os seus filhos os preceitos recomendados pela palavra de Deus. O simples fato de proibirem as crianças de participar dessas comemorações na escola em que estudam não resolve o problema. Antes, acaba agravando a situação. Para muitos cristãos, pode parecer que a participação deles nessas festividades juninas não tenha nenhum mal e que a Bíblia não se posiciona a respeito. O apóstolo Paulo, no entanto, declara em 1 Coríntios 10:11 que as coisas que nos foram escritas no passado nos foram escritas para advertência nossa. Vejamos o que ele disse. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Como crentes devemos adorar somente a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Assim, nossos lábios devem louvar tão somente o Senhor Deus. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que o fruto dos lábios que confessam seu nome. O texto de Apocalipse 7:9, um bom exemplo do que estamos falando. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e no Cordeiro. É possível imaginar um cristão cantando louvores a São João Batista? Motivos para não participar de festas juninas. Diante de tudo o que foi dito acima, daremos uma recapitulação expondo o porquê de não participarmos de festas juninas. Vejamos então. Plágio do paganismo. Como vimos, as bases das festas juninas estão fincadas nas práticas das festividades pagãs. Eram as festas pelas colheitas. As festas juninas usurpou isto dos gentios com apenas o detalhe de transvertir tais festas com roupagem cristã. No entanto, quando Deus introduziu o povo de Israel na terra prometida, advertiu-os severamente para que não usassem esse tipo de costume. Diz ele: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Deuteronômio 18:9. Independentemente das intenções, fossem elas boas ou não, o plágio fora terminantemente proibido por Deus. Deus disse no texto que quando entrassem em uma terra, era que não fizessem ou repetissem as práticas abomináveis daqueles povos. E é o que acontece hoje. Somos o povo de Deus e usaremos de práticas pagãs e mundanas? Os santos não intercedem. É notório que estas festividades são para homenagear os três santos. Nestas datas, as pessoas invocam sua proteção através de missas e fazem promessas e pedidos confiando em sua suposta intercessão. Não obstante, temos razões bíblicas em abundância para rejeitarmos estas mediações que os devotos tanto acreditam. A Bíblia nos diz que existe um só mediador entre Deus e os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Este verso exclui todos os demais mediadores forjados pela mente humana. Se temos que pedir alguma coisa a alguém, esse alguém tem de ser Jesus Cristo. Veja o que ele mesmo diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. João 14, 13 e 14. Em toda a Bíblia não se encontra nenhum incentivo para fazermos nossos pedidos, promessas e votos a terceiros. Os santos não escutam. Um devoto junino acredita piamente que seus santos ouvem suas petições por ocasiões destas festividades natalícias ou fora delas, mesmo sabendo que estas personagens já morreram há séculos. Mais uma vez, a Bíblia rejeita este conceito por declarar a posição correta dos mortos em relação aos vivos, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória
ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 ao 6. Veja que o verso nos diz que os que já morreram não sabem coisa nenhuma do que acontece aqui em nosso mundo, na terra, debaixo do sol. É claro que a consciência onde eles estão, mas aqui em nosso mundo, eles não podem ajudar ou atrapalhar ninguém. Invocação de espíritos dos mortos. Como já vimos, há uma crença em que o espírito de São João possa ser despertado por ocasião da soltura de foguetes, a fim de vir participar daquela festividade em sua homenagem. Folclore ou não, isto reflete de modo perfeito a crença católica da invocação dos santos. É claro que se o santo já morreu, o que é invocado é o espírito dele, e isto bate de frente com a advertência bíblica a respeito da consulta aos mortos. Vejamos: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chiureiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso, a favor dos vivos, consultará os mortos? Isaías 8:19. E mais: não se achará no meio de ti nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Deuteronômio 18, 9, 12. No fundo, a prática de invocar o espírito dos santos nada mais é do que uma prática espírita, e como tal, é reprovada por Deus. Outro espírito recebe em lugar do santo. Como ficou demonstrado biblicamente, os espíritos dos santos não sabem de nada do que acontece no nosso mundo. Portanto, não podem interceder por ninguém, já que eles são neutros nisso tudo. Para quem vai então as honras e os louvores destas festividades, afinal? O apóstolo Paulo estava ensinando quase a mesma coisa aos cristãos de Corinto, quando disse: antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Um pouco antes, ele acabara de dizer que o ídolo nada é, ou seja, quando os gentios sacrificam suas oferendas e suas festividades a tais deuses, eles na verdade estavam sacrificando aos demônios, que eram os únicos a receberem tais oferendas, pois o ídolo nada é. Não estaria acontecendo algo similar nas festas juninas, quando o devoto oferece sua colheita, suas oferendas e festividades a tais santos que, segundo a Bíblia, não pode interceder e saber o que está acontecendo? Quem então as recebe? Então, quando o pedido é atendido, quem concede estas graças às pessoas nas festas juninas? De uma coisa temos certeza: dos santos é que não são. Comidas e imagens. Por último, temos duas práticas rejeitadas pela palavra de Deus. As comidas que são oferecidas nas festas juninas, por vezes são benzidas e oferecidas ao santo, que nada mais é do que um ídolo, pois a ele se fazem orações, carregam sua imagem em procissões, beijam-na, prostram-se diante dela. Como exemplo, temos o famoso pãozinho de Santo Antônio. Entretanto, a Bíblia diz que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Atos 15, 29. Ou 1 Coríntios 10, 21. Estes são resumidamente alguns poucos motivos para todo cristão genuíno não participar de tais festividades. Interessante ressaltar que o termo junina e jesuína existem muitas explicações, só que a mais comumente usada é que jesuína é a festa cristã e a junina a católica. Conclusão: pare e pense. Como vimos, todas as práticas encontradas nas festas juninas são rejeitadas pela palavra de Deus. Será que Deus se agradaria de tais festividades quando sabemos que elas desobedecem explicitamente o que ele ordenou em sua santa palavra? Pense novamente. Se Deus rejeitou as festas de Israel, que eram dedicadas somente a ele, mas que haviam sido mescladas com elementos dos cultos pagãos dos países vizinhos, não rejeitaria com mais veemência ainda as ditas festas cristãs dedicadas aos santos? Vejamos Amós 5, do 21 ao 23. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exaltarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o espírito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Mesmo suas intenções sendo boas,
as de sua igreja sendo boas, a palavra de Deus reprova. Se não concordou com alguma coisa, deixe seu comentário e leia mais a Bíblia. Fiquem com Deus.